agradecer é fundamental. Vocês disponibilizarem o vosso tempo para estar aqui aprimorando, com certeza nós já estamos falando com gente que faz a diferença. O nome pelo qual eu gosto de ser chamada é Lúcia Helena mesmo. O pessoal diz que quem vem aqui à frente tem que fazer uma breve apresentação. Eu digo que eu tenho a honra de ter nascido numa família pobre, que me exigiu, no bom sentido da palavra exigiu, que eu começasse a trabalhar com 11 anos. E isso fez com que buscasse permanentemente o crescimento. O que nós vamos falar hoje é sobre a importância da manutenção dessa visão de que tudo que a gente aprende rapidamente se torna obsoleto e nós precisamos exatamente continuar aprendendo, nos desenvolvendo, etc. Tenho também a honra de estar casada há 40 anos com o mesmo homem, viu, gente? Com o mesmo homem, e há 22 anos ele também tem o Cresce. Olha que bacana, sempre veio de executivo de empresa, siderurgia, etc., mas era uma paixão. Nós, na época de namoro, já visitávamos uma série de prédios em Santos, que eu sou santista, ele de São Paulo, mas no fim de semana nós tínhamos um prazer, é nosso grande hobby, entender esse nobre papel do intermediador nesse processo. Então, nós vamos conversar sobre isso e os 15, 20 últimos minutos finais nós vamos abrir para perguntas, ok? Muitos falam sobre o futuro das profissões. Como tudo é polar no universo, nós ouvimos aqueles que dizem até 2030 tais profissões não mais existirão. E alguns citam exatamente do corretor, não só de imóvel, como de seguros, etc. Outros, ao contrário. E embora as profissões mudem a sua forma no dia a dia de agir, o intermediador, ele jamais deverá abrir mão desse nobre papel entre aquele que precisa vender e aquele que sonha em comprar. Eu trouxe uma pesquisa recente que foi conduzida pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis, onde foi analisado na última década, ou seja, nos últimos 10 anos, de 2008 até agora, onde 60 mil novos corretores adentraram o mercado. E durante a pesquisa, eles disseram que perguntavam por que tanta gente está entrando nesse mercado? E pessoas, a sua grande maioria, responderam algo muito interessante em fazer acontecer aquilo que as pessoas sonham e aqueles que também sonham em colocar os seus imóveis à venda. Dentro dessa pesquisa, apareceu que, dentre desses novos 60 mil, 73% já tem sua casa própria, já tem seu automóvel, 79%. Entretanto, sinalizou que somente 30% tem facilidade com o mundo digital. Então, é algo para nós ficarmos um pouquinho antenados, plugados, conectados. O mundo hoje é virtual, digital, como facilitador, como nós vamos ver, né? Antes, a média das pessoas que adentravam o mercado era de 46 a 55 anos. Isso vem mudando. Cada vez mais jovens, a partir de 19 anos, vem buscando esta carreira. E eles começaram a perguntar também para os jovens, por que vocês já procuram isso? Os jovens disseram, porque é uma carreira que me propicia também equilibrar qualidade de vida, me dá uma flexibilidade de atuação e exige que eu me mantenha atualizado. Olha que interessante. 49% desses que adentraram já têm nível superior. 51% já tinham, no mínimo, a sua formação de técnico, né, em transações imobiliárias.
Somente nessa última década, segundo a pesquisa do Conselho Federal, houve um aumento de 144% de ingressantes na carreira de mulheres. E eles também perguntaram, por que tanta mulher agora entrando? Porque nós somos pacientes e persistentes, nós não desistimos nunca. Mas os homens também não desistem, né? Por que será que elas foram tão radicais até na hora da exposição desse número? Bom, mas não adianta nós ficarmos no número. Nós vamos fazer umas reflexões. O mundo mudou. E não precisamos mais do que dessa década. Mas peguemos até um pouquinho mais, nos últimos 20 anos. O mundo mudou. E os físicos vêm comprovando que, embora nós tenhamos ainda no relógio a percepção das 24 horas, na realidade, foi publicado um estudo pelo Schumann, um físico norte-americano, que ele diz que a percepção do tempo é de 16 horas. E que até 2020, ou seja, daqui a 1 ano e meio, essa percepção reduzirá para 13 horas. O que ele quer dizer com isso? Que o mundo mudou. E mudará cada vez mais velozmente. Se tudo muda com esta velocidade, será que nós também nos permitimos mudar nessa mesma velocidade? Nós estamos acompanhando esse ritmo? Primeira reflexão, por quê? O sonho da casa própria, as pesquisas também sinalizaram que ela continua crescente. Com os jovens, aí tem um parentezinho, os jovens disseram assim, nem tanto. Aí perguntaram para os jovens, mas você não sonha em ter a casa própria? Muitos estão respondendo, não precisa ser própria, mas eu vou precisar de gente para me ajudar a alugar, porque eu quero mudar com mais facilidade. Uma hora eu estou nesse bairro porque eu estou trabalhando aqui, tem hora que eu vou estudar no outro bairro. Então, será que, embora o sonho da casa própria continue, os jovens diriam, não preciso ter casa própria, eu preciso de alguém que venha solucionar as minhas demandas de mudanças de locais, de trabalho, de estudo, de região e etc. Ou seja, dá para nós concluirmos que nós temos um longo caminho ainda como facilitador desse processo de busca, seja na locação, seja na intermediação para a venda, né? O que nós observamos é que a forma de fazer os negócios é que estão mudando. A forma. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, num passado ainda recente, e do qual eu fiz parte, porque eu já estou no 3º apartamento, eu nunca abri mão de buscar alguém que me sinalizasse oportunidades. A própria palavra oportunidade significa abertura de portas. E quem está no mercado nos abre, sim, essas portas, facilita a nossa demanda. Principalmente quando nós deixamos claro aquilo que a gente quer, ou quanto pode pagar, e etc. A figura bastava por si só. Nós estamos falando que a forma vem mudando. Nessa forma, o poder começou a mudar de mãos. Ou seja, antes, era aquele que era o detentor do produto ou serviço, é que colocava o que fazer com ele, assim ou assado. Não, agora, o poder está na mão do cliente. Totalmente no poder do cliente. Por quê? Nós estamos, que a gente chama, nós não vivemos numa era de mudanças. Nós estamos numa mudança de era. É o cliente que questiona se tudo mudou, vai mudar cada vez mais velozmente. Será que aqueles que estão no exercício da profissão estão mudando? Então, a primeira reflexão é, o mundo mudou, mudei eu? Eu gosto muito de estudar a origem das palavras, chama etimologia. Na etimologia da palavra mudança, vem exatamente a explicação. Quem não muda, dança. E
nós observamos que é bem isso. Assim como nós temos velocidade de entrada no mercado, aqueles que não se adaptam a esse ritmo acabam mudando. Não é um mercado que os afasta. Eles, a gente brinca, se auto-sabotam, se autolimitam, não se permitem vivenciar esse processo de mudança acelerado, né? O questionamento é, se tudo evolui, será que eu estou mudando o chip? Eu lembro que na época dos primeiros celulares, os celulares eram tijolão, né, gente? O pessoal até brincava lá na Baixada Santista, se alguém vier roubar o tijolão, era Motorola, etc., a gente pega o celular e atira no ladrão, porque já basta como um objeto para afugentá-lo. A tecnologia evolui. Quem é que cria uma tecnologia fantástica? Nós, seres humanos fantásticos. Tudo é criado por seres humanos. A pergunta é, será que eu que abracei essa nobre profissão, eu me permito provocar mudanças de chip? Eu estou antenada com aquilo que o mundo está demandando, exigindo? Será que eu me permito sair da minha cidade de Santos, olhar quem é que faz aquilo que eu faço melhor do que eu em São Paulo, sair de São Paulo, olhar quem é que faz melhor do que eu no Brasil, vai para a América do Sul, sai do planeta, quem é que faz aquilo que nós fazemos melhor do que nós no mundo? Hoje essa figura do profissional de excelência é retratada como um astronauta. É aquele que se permite sair do local de trabalho e observar quem é que faz aquilo que eu faço melhor do que eu. Num primeiro momento, nada contra o recorte e cole. Vem aqui, copia, customiza, etc. E sobre isso, vai inovando, criando, fazendo a diferença, que é o que o mercado, quando nós, no final vocês vão entender por que nós batizamos de corretor versão 4.0, que é uma versão aprimorada da exigência desses cenários atuais. As fórmulas de sucesso, como disseram, foram sucesso. Será que aplicadas hoje ainda serão? Eu sou uma estudiosa, eu sou esforçadinha, estudo muito. E eu observo que quando eu acabo de estudar, aquilo já está obsoleto. Porque enquanto eu estou estudando aqui agora algo que foi escrito ontem, tem alguém aprimorando aquilo que já foi colocado. Será que no nosso dia a dia profissional, nós estamos exatamente repetindo fórmulas de sucesso do passado, quando já não fazem mais sentido? Elas foram úteis, interessantes, trouxeram resultados extraordinários para aquela época, para aquele cenário. E agora? Então, é uma outra reflexão que nós devemos fazer todos os dias, né? Sobre fórmulas de sucesso. Tem pessoas que passam pela vida olhando pelo retrovisor. Ai, no meu tempo. Gente, o meu tempo é aqui e agora. Eu não tenho mais ação sobre o passado. Do passado eu só aprendo o quê? Aquilo que eu fiz legal já está obsoleto, eu tenho que aprimorar. E aquilo que eu não fiz legal, eu não devo repeti-lo. Só isso, eu não tenho mais possibilidade de mudança do passado. Agora, já que o futuro não existe, eu construo esse futuro aqui e agora. É no presente que nós temos todas as possibilidades de fazer a diferença, né? Então, fórmula de sucesso teve sim o seu papel importante. Talvez não tenha mais. Eu gosto de uma frase que é atribuída a Einstein, mas já tem até quem conteste que não é dele. Mas não importa se foi ele ou não, o importante é a essência daquilo, dessa assertiva que diz que é uma insanidade, é uma loucura nós continuarmos fazendo todo dia as mesmas coisas e buscarmos resultados diferentes.
Isso me lembra uma música, vocês são muito mais jovens do que eu, de Chico Buarque, que dizia: todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã. Gente, se todo dia você faz as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos. Mas nós não queremos e nem podemos repetir os resultados. A forma de comprar mudou. Nós estamos falando na área de imóveis, mas pode ser estendido para qualquer outro produto ou serviço. Se a forma de comprar mudou, o que nós observamos na área de imóveis? Pesquisas recentes trouxeram que 92% dos clientes consumidores pesquisam na internet o produto que desejam comprar. E eu vi que no nosso site tem muitas informações interessantes, relevantes, etc. Será que nós já estamos usando tudo aquilo que o Cresce disponibiliza para nós? Porque o cliente ele já está em busca, 92%. Antes de chegar ao intermediador, ele já pesquisou. E ele já buscou, ele já decidindo o que eu vou comprar, que características eu posso. Eu quero só um pequenininho de 1 quarto, 2 quartos. Não, eu vou ter um bebê, eu preciso de um maior. Eu quero o local tal, porque é próximo do serviço, ou próximo do metrô. Aqui em São Paulo, o metrô é importantíssimo, né? Qual é o valor que eu posso pagar? De que forma, e etc. Ele já entra no ambiente virtual, 92% dos interessados, de potenciais clientes, já pesquisaram antes de chegar até nós. Chegaram antes com isso, né? E ainda vem o complemento dessa pesquisa, que 57%, na realidade, já estão até no processo de compra. Porque ele entra na telinha e já vai fazendo as simulações. Hoje, até bancos disponibilizam quanto é que você precisa, etc. Faça aqui a sua simulação. E ele entra em diferentes bancos. Aquele que oferece melhores taxas, melhores formas de pagamento, né? Rendas, soma da família ou não, ele já faz uma pré-simulação antes de buscar aquele que, sim, vai ser o intermediador, o facilitador desse processo. Mas ele já não vem, como eu, aos 20 e poucos anos, quando casei com 24 e fui buscar o primeiro imóvel junto com o marido, que nós tínhamos que andar a cidade inteira em busca daquilo que a gente podia pagar antes de tudo. 2 jovens em início de carreira, etc., né? Remunerado, então tinha que postular. Hoje não. Hoje já tudo é pré-simulado antes de chegar à nossa frente. Existem ainda alguns sites que possibilitam o tour virtual. Então, ele coloca um apartamento do jeito que ele quer. Eu quero um de 2 quartos. Nossa, mas eu tenho uma estante enorme. Eu não quero abrir mão da minha estante. Será que cabe? Ele dá as medidas dos cômodos. Olha que interessante. E ele já vê se a estante cabe, se não cabe, se ele vai ter que desfazer, se ele vai ter que vender. Ou, ao contrário, não abro mão. Então, eu vou em busca de um outro imóvel que me possibilite isso. A realidade virtual é um facilitador nessa busca pelo cliente, mas também é um instrumento poderosíssimo na mão daquele que vai fazer essa intermediação. Nós temos que usar a nosso favor tudo isso que já está disponibilizado. E antes era somente pelos computadores grandes, né? Os PCs, etc. Agora nós falamos nos mobiles. Ele está no metrô, ele já está pesquisando. Tudo é feito hoje pelos smartphones, ou seja, mais facilitado está este processo. Nós temos que estar atentos para anteciparmos a isto. É um grande diferencial, né? Inclusive, eu estava pesquisando em alguns que ele chegue
consultou o imóvel e consultou 3 imobiliárias, etc., que estavam vendendo esse mesmo imóvel, que ocorre, né? Não é ok, mas às vezes tem 3 placas, ele passou na rua, ligou para as 3. E cada um deu um número diferente para ele de valor. O que ele faz? Tem um site que diz, olha, esse valor X está fora, está superior, está inferior, porque nesse bairro tal imóvel tem um valor médio de X. Ou seja, quando ele chega à frente do corretor intermediador, ele já sabe, inclusive, a média real daquele imóvel que ele está sonhando vir a habitar em curto espaço de tempo. Ele já vai com todas essas informações, que é uma estimativa de avaliação, já está disponível para ele. Ou seja, tudo está a um dedinho de um clique. É um clique na telinha para dizer, eu quero ver esse, não quero ver esse, e etc. A forma de pagar, tem agora gente aceitando Bitcoin, moedas criptografadas. Será que nós estamos nos preparando para tudo isso? Esse mundo novo criado por nós, porque ele não se autocria, o mundo é criado por nós. Será que nós estamos preparados para esse salto? Certamente estamos nos preparando, por isso que nós estamos aqui, né? Existem alguns que dizem assim, você pode entrar e já verificar os documentos, já tira todas as certidões, ou seja, você faz tudo. Até assinatura digital, já entra lá, já imprime o contrato, já faz, etc. O que é observado? Que nessa fase não há a dispensa daquele que efetivamente caracteriza o vínculo de confiança, que é o corretor. Mesmo ele podendo fazer tudo via digital virtual. Tamanha nobreza, eu falo, gente, é nobre e importante esse papel. Eu convivo, meu marido, 22 anos nesse ramo, e eu vejo o nível de satisfação, de emoção, quando aquele sonho teve a participação da realização de cada um de nós. É fundamental isso. Nossa, conseguimos conciliar o mundo das possibilidades do cliente. Isso é fantástico, ajudá-lo nessa realização de sonhos. Não é para qualquer um, não. O que se observa? Que as relações é que mudaram. Nós estamos numa era, vocês não vão achar essa palavra porque fui eu que criei. Criar palavras na língua portuguesa chama neologismo. De vez em quando eu crio uma, quando eu não encontro uma pronta para retratar o que eu quero, né? Eu batizei que nós estamos numa era humanológica. O que é isso? Numa era extremamente tecnológica, que, entretanto, seres humanos não abrem mão de estar junto com outros seres humanos. Ou seja, as máquinas são facilitadoras do processo. Se eu já tenho perfil de clientes, de potenciais clientes, que nos deixaram claro o que quer, como quer, aonde quer, etc., com as ferramentas, em vez deles perderem, os americanos chamam que antes de nós fazermos qualquer coisa na vida, nós devemos nos preocupar com o TED. O que é o TED para os americanos? É uma sigla, tempo, energia e dinheiro. Nessa era humanológica, qual é o nosso papel, que já é um salto? Evitar que o nosso cliente perca tempo, energia, até dinheiro, se não for bem conduzido neste processo. Aí é que entra a importância do atendimento diferenciado. O cliente hoje, ele já tem tudo pronto lá. O que ele quer é a confiança, é a credibilidade que aquele é o melhor negócio para ele naquele dado momento. E somente o corretor é que pode passar essa credibilidade. Importantíssimo que, embora nós devamos sim estar também
bem conectados digitalmente, que é a inclusão digital, nós devemos usar isso como ferramenta. Jamais perder o vínculo, o laço. A palavra relacionamento, ela é muito linda, né? Vem de relaço, ou seja, um laço duplo. Um laço bonito, um laço de cetim, criação de vínculos. Porque as pesquisas apontam que clientes encantados nos divulgam para uma média de 5 outros clientes. E os desapontados, chateados, aborrecidos, para uma média de 17. Olha lá, perdemos a ele 1,5 dúzia. São nossos clientes encantados, ou seja, embora digitais, no trato humano, no entendimento das suas reais necessidades e expectativas, é que nos recomendam para outros negócios. Potencializa as nossas ações de 5 a 6 vezes quando os encantamos, né? Mas o mundo não está fácil para ninguém. Olhe lá, até o Homem-Aranha, lá em Santos, ele está vendendo algodão doce. Acho que ele não tem tido muitos filmes para fazer agora, em Hollywood. Então, ele está se permitindo vender algodão doce antes de chegar o próximo, né? Não está fácil para ninguém nada. Mas por que algumas pessoas rapidamente colocam, não adianta bater, eu não deixo você entrar? Alguém lembra isso de uma propaganda das casas pernambucanas? Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Nas casas pernambucanas é que vão aquecer meu lar. Era uma propaganda que até hoje já retornou, tamanha fama que pegou, e a facilidade do jingle, da musiquinha, etc. Por que tem pessoas que dizem crise? Não no sentido que a maioria coloca. Eu prefiro no sentido oriental da palavra. O chinês diz crise é sinônimo de oportunidade. Oportunidade do quê? De fazer diferente do que eu fiz até agora. Vocês conhecem a história da deusa da oportunidade? Dizem que a deusa da oportunidade é uma mulher linda, de quase 2 metros de altura, extremamente lisa, ensaboada, oleada, careca. Ela só tem um rabo de cavalo saindo do meio da testa. Essa deusa da oportunidade, ela aparece o tempo todo para diferentes pessoas. Aqueles que dizem, estamos na crise, realmente não dá, eu não fecho negócios faz tempo, etc. Ela continua aparecendo. Só que essas pessoas se autobloqueiam, não enxergam a passagem dela. Então, quando ela se apresenta aqui, o que tem que ser feito rapidamente? Ela só tem uma forma de ser trazida. É pegá-la pelo rabo de cavalo que sai do meio da testa. Mas ela faz isso em segundos. Se você não agarra a oportunidade, ela já se vira. E ela toda oleada não é mais conseguida, mas ela se apresenta para o outro. Mesmo em situações que alguns chamam de crise, pessoas vêm tendo sucesso, vêm batendo metas. Mas se a crise é para todo mundo, como que é esse negócio? Por que tem gente que vem se superando? A palavra superação também já sinaliza. São pessoas que têm uma ação superação. Portanto, elas batem sem metas. E em nenhum momento elas negligenciam a possibilidade de se relacionar, de deixar o seu cartão, de mandar um WhatsApp e coloca no Face, etc. Olha, eu estou aqui, tenho oportunidades. Eu estou representando a deusa da oportunidade para você. Me consulte. Então, temos que ficar alerta em vez de reclamar. E o que diferencia um profissional de sucesso daquele que a gente brinca, está sempre ladeira abaixo? Se o mercado é o mesmo, o número de possibilidades é o mesmo, se ele prospectou clientes e produtos, etc., por que um vai bem e outro nem tanto? Bom, tem gente que diz, eu acho que eu vou mudar o nome. Abaixo do meu nome, eu vou mudar
o cargo, o papel que isso representa. Não vou mais colocar só corretor de imóvel, acho que eu vou mudar. Eu vou colocar agente imobiliário. Aí o outro chega e fala, eu vou colocar como consultor de negócios. O outro diz, eu vou ser um intermediador das transações imobiliárias. Não importa o nome, não basta mudar o nome. O que nós temos que mudar é o nosso comportamento frente ao cliente, frente ao mercado, etc. Cartão tudo aceita, né? Então, tem gente só mudando o cartão. Não é a estratégia. Mude o comportamento, a forma de enxergar o mundo tal qual hoje ele é e já estar atento para as possibilidades nos próximos 5 anos. 5. Alguns já sinalizam até 2, 2,5, porque está tudo muito rápido essa velocidade, né? Como que a gente faz isso? Hoje se ouve falar muito, mude o seu mindset. O que é isso? Mindset é um modelo mental. Se eu venho de um modelo mental, nossa, não é uma profissão fácil, nossa, isso é difícil, eu tenho crenças, valores que me dizem que eu tenho que ralar muito, etc. Pode ser um dificultador para alavancar. O que nós recomendamos? Mude para o mindset de crescimento. O mundo mudou, eu tenho que mudar junto com, porque o meu cliente consumidor mudou. O que ele está sinalizando? O que ainda eu posso reforçar nos meus pontos fortes? Que hoje é uma tendência que o próprio Instituto Gallup lançou um livro. Descubra os seus pontos fortes. Nós nascemos com dons, virtudes e talentos, e às vezes a gente passa uma vida inteira em busca daquilo que nos falta, em vez de potencializar aquilo que a gente já traz de muito bom. Então, priorizemos, potencializemos aqueles pontos fortes. E, em paralelo, eu vou me aprimorando com o que a gente não mais chama de ponto fraco e defeito, hein, gente? Não é politicamente correto. Como que a gente chama? Todos nós temos pontos de melhoria. Quando eu me autoconheço, eu sei meus pontos fortes, meus talentos, e tenho clareza ainda dos meus pontos de melhoria, que vão facilitar esse meu processo naquilo que eu abracei desenvolver como carreira. A própria palavra curriculum vitae significa corrida de vida, do latim. Nós pegamos currículos que não têm essa corrida. Se não tem corrida, fica difícil conquistar melhores resultados. Então, a primeira coisa é mudar o nosso modelo mental. Tivemos sucesso até ontem à noite? Ótimo! Mas hoje o mundo mudou quando nós viemos para cá. Temos que mudar esse modelo. Aí sim, quando eu tenho um novo modelo mental, os resultados serão acelerados, serão diferenciados. Não mais se repetirão os insucessos de até então, porque nós crescemos junto com, né? O mundo diz assim, comece a pensar fora da caixa. Existem técnicas para isso também, para potencializar. Mas o que a gente observa? Que não adianta sair lá da caixinha se ela não sair de nós. Tem gente que sai da caixa, mas traz a caixa na cabeça. Limita. Limita. E aí nós ouvimos, até o mundo mudou a forma de se expressar. Eu vou fazer um curso de formação. Eu digo, curso de formação significa te colocar na forma. Nós estamos numa era de tirar todo mundo da forma. Os formatos são outros. Não é para colocar em forma, para deixar todo mundo pasteurizado igualzinho. Então vou fazer um curso de capacitação. Capacitação, para quem gosta de estudar a palavra, também vem de caput, cabeça, capacete, algo limitante. Quando eu coloco o capacete, eu tenho uma visão restrita daquilo que eu estou buscando enxergar.
Está na hora de nós buscarmos programas de desenvolvimento. O que é isso? Desenvolvimento é deixar de se envolver com aquilo que não agrega mais valor e buscarmos nos envolver com pessoas, com meios de buscar o conhecimento, que pode ser no cafezinho da esquina, nos treinamentos à distância, temos aqui muitos, os presenciais, e hoje até no mundo inteiro. Quem tem facilidade com inglês, tem Stanford, Harvard, etc., tudo gratuito. Coisa que no passado, para nós buscarmos as informações, quantos cursos eu fiz, e para eles eu tive que buscar empréstimos bancários, gente. Porque eu não tinha dinheiro na época para isso. Hoje tudo nos é disponibilizado. Será que nós estamos abraçando aquilo que já está disponível? Não tem necessidade mais de reinventar a roda, né? Tem gente que faz questão de dizer, sob velha direção. Quando eu falo sobre velha direção, significa, olha, eu estou, e tem gente que fala isso com orgulho, estou há 40 anos no mercado. E eu pergunto, quais foram as inovações que você trouxe nesses 40 anos? Senão nós vamos estar apenas mais um ano, mas sobre velha direção. E o mundo exige o novo, não mais o velho, né? Então, nada de velha direção. Nós temos que parar de reclamar. A palavra reclamar significa clamar 2 vezes. Gente, se as coisas não estão legais, você ainda clama 2 vezes? Atrai ainda muito mais coisas difíceis. Pare de reclamar, ao contrário, clame. Vai em busca de clamar, vai buscar. Quando a gente fala em parar de reclamar, primeira coisa, um verbo que está permeando o mundo nesse momento. Amanhã pode ser outro, mas principalmente no último ano é o verbo permitir-se. Nós nos permitimos as mudanças. Primeira coisa. Ou é gostoso demais nos mantermos na zona de conforto, esperando que o mundo acabe em barranco, para que a gente não tenha nem ter que demandar esforço para a terra cair sobre nós. Tem gente que já encosta para a terra ir naturalmente caindo. Ao contrário, aqueles que estão batendo suas metas, quando nós conversamos com eles, o que eles fazem diferente? Eles dizem exatamente ao contrário. Eu estou em busca daquilo que até então eu não fazia. E isso que está trazendo resultados diferenciados, né? Não estão repetindo o mesmo. Uma dica que os especialistas, né, nos trazem é que tem pessoas que passam a sua vida seguindo os trilhos. Seguir os trilhos significa, quando eu ando no trilho, aqui fala um parente, andar no trilho não é deixar de ser ético, moral, caráter, não é isso que nós estamos falando. Eu estou dizendo buscar novos caminhos para conquistar resultados diferentes. Se eu ando no trilho já trilhado, eu sei aonde eu vou chegar. Concordam? Está ali o trilho. O que o mundo nos exige? Que nós busquemos novas trilhas. São nas trilhas que o novo aparece. São nas trilhas que novas pessoas podem me ensinar a ver sobre uma nova ótica, um novo olhar sobre as velhas coisas. Mas para isso eu preciso me permitir sair dos trilhos já conhecidos para novas trilhas. Eu me faço clara? Se o mundo mudou, nós temos que mudar na mesma velocidade, né? Gosto demais, gostava, né? Embora dizem que as pessoas se tornam imortais mesmo quando elas vão embora do planeta. Steve Jobs tem uma frase que eu gosto muito. Ele dizia: decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer.
Olha que interessante, Steve Jobs, tido como uma mente inovadora, criativa, revolucionária, o rebelde positivo, sempre questionando, não é possível que eu não consiga fazer melhor aquilo que eu já fiz ontem. Uma mente brilhante. Refletindo sobre isso, nós fomos analisar, então, o que os vencedores na carreira não fazem. Já que ele falou, vamos aprender com Steve Jobs. O que os vencedores não fazem? E selecionamos 3 principais delas. A primeira é, eles não mais se permitem continuar, aqueles que continuam, né? Com o comportamento de dinossauro. O que é o comportamento de dinossauro? São aqueles que vocês já ouviram que sofrem da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Quando você vai sugerir, recomendar, sinalizar, gente, olha, eu vi um filme, eu li um livro, acabei de encontrar um artigo, um colega meu falou, etc. E diz assim, eu já vi tudo isso, eu já sei tudo sobre isso. Para quem sabe tudo sobre isso, depois que a gente ouve um Sócrates dizer que quanto mais eu sei, nada sei, para o dinossauro, por que ele foi extinto? Porque ele não participou do processo de mudança. E às vezes ele até se orgulha, pau que nasce torto, morre torto. Para nós, que somos da área do comportamento humano, nós sabemos da possibilidade infinita do ser humano se transformar, se transmutar. Mas também sabemos que nós só mudamos quando nós queremos. Senão nós vamos morrer, sim, com o comportamento do dinossauro. Então, esses de sucesso não mais têm comportamento de dinossauro. Qual é o outro comportamento que os de sucesso já não mais adotam? É o comportamento do avestruz. O avestruz é aquele que está vendo, ele está percebendo o mundo mudando velozmente. Ele está percebendo, mas ele se esconde. E ele também tem uma musiquinha. Ele diz, deixa a vida me levar, vida leva eu. Será que a vida nos leva onde nós queremos efetivamente chegar? Nem sempre. Então, os vitoriosos na carreira, não mais dinossauros, não mais avestruzes, escondendo a cabeça para não enxergar que o mundo mudou. Desde a técnica de prospecção, abordagem, vencer objeções, que isso vocês dominam, né? Não basta mais isso. O que mais que eles não fazem? Eles não se permitem acomodar. O acomodado da Silva é aquele que se orgulha. Eu estou nesse ramo há 50 anos. Aliás, eu nunca faltei um dia. Nunca tirei férias. E quando você pergunta para ele os avanços trazidos nessa época toda, não tem. Ao contrário, ele é tão acomodado que ele se sente desconfortável quando alguém sinaliza que ele deveria já estar passando pelo processo de mudança. Então, esses 3 comportamentos não estão permeando aqueles que têm sucesso. Mesmo em mercado que a gente diz que não está legal. E a gente sabe que tem gente arrepiando em resultados. Né? Que mais que as pesquisas nos apontam? Eu gosto de estudar, ir a fundo. Não só ficar, antes disso, feito iceberg, naquela partezinha superficial, né? Nos aprofundarmos, isso nos ajuda muito a tomar decisões diferenciadas. As pesquisas, e foram também trazidas há 3 anos atrás pelo Instituto Gallup, publicada na revista Exame. Na época, eles foram sondar o mercado, aí é internacional, não foi só no Brasil. Eles pesquisaram no mundo inteiro os profissionais de sucesso. E que percentual seria esse?
E publicaram aqui no Brasil, através da revista Exame, que somente 5% dos profissionais fazem a diferença neste universo. Porque é uma profissão que existe no mundo inteiro. Ok? Independente do nome, ela existe, o intermediador de negócios, né, no mundo inteiro. Então, eles perceberam que somente 5% faziam a diferença. E, ao publicarem, nem todo mundo gostou da escrita, como foi publicado à época. Saiu escrito assim: somente 5% dos profissionais fazem a diferença. Os demais, 95%, passam pela sua vida profissional de forma medíocre. E alguns contestaram, porque não sabiam o que a palavra medíocre significa. Medíocre significa mediano. É aquele profissional que, se ele for avaliado de 1 a 5, ele tira a média 3 e ele fica orgulhoso. Ele diz: ai, que bom que eu estou na média. Nós não nascemos para a média, nós nascemos para o topo. Nós nascemos para o topo, mas somente 5% se permitem chegar lá. O restante fica mediano. Ok? E eles foram a fundo. O que será agora que esses 5% fazem de diferente? Agora é o que fazem. O outro é aquilo que eles não fazem, que é o dinossauro, o acomodado e o avestruz. Eles foram pesquisar o que esses 5% fazem de tão diferente que chega lá no topo. Que é isso que nós devemos admirar, mirar através dos que chegaram, para nós também começarmos a trilhar esse caminho, até que busquemos o nosso próprio caminho. Mas não é vergonha nenhum admirar alguém que já chegou. Vai ser um facilitador na nossa vida, né? Então, eles começaram a estudar o que eles fazem de tão diferente que chegam nesses 5%. E chegaram, nossa, eles são metacompetentes. A palavra metacompetente, meta vem do grego, significa aquilo que vai muito além, que transcende, que ultrapassa competências. Então, os 5%, eles são metacompetentes, vão muito além das competências exigidas para a nobre profissão, vão muito além. Por quê? Eles partiram do pressuposto que ser competente é obrigação. Ser competente é obrigação. Alguém contrata um médico para fazer uma operação séria de coração, sabendo que ele matou 10 na última semana? Não. Alguém contrata um eletricista que já colocou fogo em várias casas? Não. Tem que ter competência. Ou um bombeiro encanador que já inundou não só a casa de quem o contratou, como do vizinho? Não. Então, o mundo começou a fazer essa análise. Ser competente é obrigação. Se eu me coloco no mercado para exercer este papel, é um papel, o que eu preciso fazer para ser considerado competente? E aí vem todas as técnicas, instrumentos, ferramentas facilitadoras nesse processo. Então, que vocês dominam e vocês dão um show. Desde a prospecção, vencer a objeção, negociar, até chegar no funil de venda lá e chegar no fechamento e celebrar. Isso faz parte da competência. Mas se ser competente é obrigação, e os competentes estão na faixa dos 95%, que metacompetências têm esses que chegaram lá no topo, esses 5%? E foram analisar, foram pesquisar, foram entrevistar e etc. E chegaram com uma boa nova. Metacompetência só depende
única e exclusivamente de nós. De nós. Não é do chefe, do marido, do namorado, do filho. Não. Metacompetência. Aquilo que transcende competência depende única e exclusivamente de nós. E começaram a observar quais são essas metacompetências de um corretor de sucesso. Se só depende deles, como que eles chegaram lá? O que eles estão fazendo de diferente? E observaram que o primeiro deles, e isso agora está sendo adotado para as demais profissões de quaisquer segmentos, empresas, indústrias, serviços, etc. Eles observaram que esses comportamentos diferenciados é que levam realmente ao sucesso e à felicidade, porque não é só dinheiro que traz felicidade, é sucesso com felicidade. O primeiro deles, bom humor e alto astral. É aquele que, quando o cliente está adentrando, em vez de ter aquela plaquinha, sorria, você está sendo filmado, a plaquinha tem que estar para nós, corretores. Sorria, o cliente chegou. Ele é a razão de ser da profissão que nós escolhemos. E isso já faz todo um diferencial, o bom humor e alto astral. Eu me permito fazer uma brincadeira que o mercado faz, que eles dizem assim, não contratem pessoas enfesadas, que significam cheios de fezes. Ser atendido por pessoas enfesadas já é um dificultador do processo até chegar a um fechamento. Então, primeiro lugar que caracteriza esses 5%, bom humor, alto astral. E o segundo fator da metacompetência? Entusiasmo. Porque o mercado está ficando seletivo, não mais pessimistas, né? Ó céus, ó terra, ó vida, ó mar, não cabe mais. Ok? Que é o hard, né? Do passado. O otimista também não faz mais sentido. Opa, otimista não faz sentido? Não. Porque o otimista é aquele que espera acontecer. Se o mercado mudar, se o meu cliente vier assim assado, se o vendedor mudar o preço que me facilita... Não, está tudo errado. Está tudo errado. O mundo percebeu que precisam de pessoas entusiasmadas. A palavra entusiasmo também vem lá do grego. Entel, aquele que tem a potencialidade dos deuses dentro de si, porque os gregos são politeístas. Nossa, então se eu tenho a potencialidade de deuses, eu posso fazer acontecer. Porque um Deus tudo pode fazer acontecer. Então a segunda meta competente, então bom humor alto astral e entusiasmo. Já é o grande diferencial dos 5%. Automotivação. Tem gente que diz, nossa, eu vou sair no sol, na chuva. Tem que sair no sol e na chuva. Primeiro, até que é um belo exercício, como diz o marido, manter a forma. Tem que, sim, captar o que está no mercado aparecendo e buscar também captar novos clientes, novas possibilidades. Tem que automotivar. Ninguém motiva nada nem ninguém. Motivação é intrínseca. Eu é que preciso buscar dentro de mim, por isso que é auto próprio, aquilo que me move. Motivação. Aquilo que me move para a ação. Se eu não mais estou motivado, eu estou comprometendo o sucesso daqueles que virão até mim. Então, o metacompetente, ele é bom humor, alto astral, entusiasmo, e ele busca todo dia, e é todo dia mesmo, de segunda a segunda, porque não tem descanso. Né? Então, eu convivo 22 anos lá, sou casada há 40, mas 22, o marido é dessa área. Como se motiva? Ai, que legal, eu vou em busca, não sei, eu quero. Isso é muito interessante. Equilíbrio é outra metacompetência, entre mente e emoção. Tem dia que nós nos preparamos e às vezes não dá certo. Em vez de lamentarmos, chatearmos, ficarmos depressivos, aborrecidos, não! Que aprendizado nós podemos tirar isso?
O tempo todo, mente e emoção em equilíbrio. Sempre existe a possibilidade de nós revertermos processos. E quantos de nós já passamos por isso e conquistamos resultados que às vezes nem esperávamos? O equilíbrio é fundamental também como uma meta-competência. Não nos deixarmos abater, né? Se cada vez mais o mundo nos enxerga como um solucionador, e isso é muito interessante, o mundo está cheio de problemas. Então, problemas? Estamos aqui para oferecer soluções diferenciadas. Olha que nicho rico nós temos no mercado. É bom até quem tem problema na busca de imóvel, quem tem problema, quem tem problema no financiamento. Somos solucionadores. Vai agilizar a vida do cliente, né? Isso é que faz com que os clientes se surpreendam esses comportamentos. Por quê? Tem um slogan que foi até adotado por uma transportadora nos seus caminhões, da JSL, lá da Dutra. Todos os caminhões adotaram essa meta-competência. Entender para atender. Se eu não entendo o que o meu cliente quer, o que ele pode, como eu posso facilitar essa busca, como eu posso agilizar a concretização desse sonho, se eu não entendo, eu não o atendo. Não sei se eu me faço clara. Então, é preciso entender, sim. Se o comportamento do cliente mudou, eu tenho que acelerar também a mudança do meu comportamento. E inspirar confiança é outra meta-competência. Não adianta que nós conheçamos todas as técnicas, ferramentas e instrumentos de fechamento, etc., se nós não inspiramos confiança. As pesquisas apontaram que a empatia, ou seja, você desenvolver uma sensibilidade, se colocar no lugar do cliente, que muitas vezes passou uma vida inteira poupando, fazendo até com que sua família passasse por algumas provações, etc., para concretizar esse sonho, se eu não me coloco, eu não faço o cliente abrir a carteira. Então, empatia faz o cliente abrir a carteira, mas somente o vínculo, a confiança é que faz com que ele efetivamente compre e recomende-nos para outros. Então, é muito importante a criação de vínculo, de laços, de confiança com o cliente. Alguns devem estar perguntando assim, meu Deus, meta-competência, realmente, eu não preciso nem ir lá para o Vale do Silício para desenvolver nenhuma delas. Eu posso ficar aqui. Mas como que eu posso acelerar essas mudanças comportamentais que o mundo está me exigindo? Eu não sei se aí eu trago uma boa notícia, porque não existem fórmulas milagrosas. Ninguém dorme bruxa e acorda Cinderela, gente. Até a bruxa, quando ela quer ficar linda, ela vai passar por processos de botox, de plástica, etc. E ela temporariamente vai ficar inchada, roxa, etc. Assim somos nós. Podemos mudar nosso modelo mental? Sim. Podemos e devemos mudar os nossos comportamentos, que é o que o mundo hoje chama de soft skills. É aquilo que vai dar leveza, competências que trarão leveza no trato um com outros. Num mundo extremamente, cada vez mais tecnológico, é essa leveza, essas competências é que farão a diferença, principalmente nesta profissão. Então, não existe milagres. Se é o comportamento que me leva ao sucesso, lembrando que sucesso é diferente o conceito para cada um de nós. Hoje, existe uma cadeira até em Harvard que estuda o que é o sucesso. E a grande conclusão, de uma maneira bem rápida, embora é um compêndio, o professor que dá essa disciplina tem alunos, porque ela é ofertada, não é obrigatória, mas tem aluno para os próximos 3 anos inscritos. É que sucesso é aquilo que me torna feliz. Sucesso é aquilo que eu tenho, sim, a minha remuneração, porque eu tenho que pagar minha casa, meu condomínio, a escola do filho, eu tenho que pagar tudo isso. Mas, entretanto, me traz felicidade de estar com pessoas o tempo todo.
E eu levo isso também para o meu ambiente familiar. Então, olhe lá, sucesso individual, né, em termos de conceito. Mas eles observaram que as pessoas mais felizes são aquelas que se permitiram adotar esses comportamentos. O que nos custa desenvolver um bom humor, um alto astral, um entusiasmo, buscar aquilo que nos move? Só depende de nós, né? E vem assim, corretor 4.0. 4.0 não significa 40, porque tem gente que diz, agora eu fiz 50, então é 5.0, eu fiz 60, 6.0. Não. O 4.0 significa a quarta versão, hoje, de mim mesma. Amanhã pode ser 5.0, 6.0, 7.0. Ou seja, é a busca pela excelência. Hoje, as grandes empresas que trabalham na área, ao fazer seus processos de recrutamento e seleção, perguntam: o que você está buscando, a perfeição ou a excelência? Vocês sabem o que a maioria das pessoas respondem? Não, a maioria ainda respondem: a excelência é a resposta correta. Muitos ainda dizem: eu sou perfeccionista. O perfeccionista, já que a gente coloca um xizinho, está fora do mercado. Por quê? Quando eu digo que algo que eu faço está perfeito, eu estou dizendo que não cabe avanços. Está perfeito, não cabe mais melhorias. Agora, quando eu digo, eu busco a excelência, com os conhecimentos que eu obtive até então, com as habilidades que eu desenvolvi, com a rede de relacionamentos, network que eu construí, essa é a minha melhor versão aqui e agora. A excelência aos olhos do outro, ou aos ouvidos de quem nos ouve, diz o seguinte: então excelência é cada dia fazer melhor aquilo que nós já fazemos muitíssimo bem. Este é o princípio da excelência. Neste momento, quando nós falamos 4.0, é a quarta versão daquilo que nós escolhemos fazer agora de uma forma diferenciada. Amanhã nós vamos mudando essas versões, tais quais mudam modelos de televisão, mudam os modelos de celular e modelos de computador. Uma série de produtos e serviços vem mudando as suas versões em busca da excelência. O mundo exige excelência. O corretor 4.0 é aquele que, neste momento, ele está na mesma nave. Antigamente, qual era a expressão que nós usávamos? Estamos todos no mesmo barco. Gente, barco já ficou para trás, né? Não tinha nem motor naquela época. Agora nós estamos na nave, nós estamos indo para outros planetas, outros sistemas estelares. Como que a gente ainda quer ficar no mesmo barco? Não. Estamos todos, sim, na mesma nave. E quem busca excelência faz parte daquele time lá dos 5%. Foi sintetizado 4.0 porque buscou 4 fatores que são transformadores para quem adota. E nós vamos ver que também depende única e exclusivamente de nós. O primeiro deles é o comprometimento total com o cliente. O sucesso do meu cliente é o meu sucesso. Se ele não sair dali com o melhor negócio, se não for o ganha-ganha, se o tempo todo nós não construirmos relações ou construirmos juntos, não haverá sucesso para nenhum dos dois. Então é o comprometimento total. É o antigo assim, chá comigo. É esse teu sonho? É isso que você pode? Eu vou buscar o melhor dentro desse teu sonho. Eu vou te surpreender. Porque não basta mais encantar cliente. Qualquer um hoje encanta. Agora, surpreender ainda só para os 5%. Então, comprometimento total com o cliente. O segundo é estar conectado, sim. Não dá mais para abandonar.
Nós estamos em empresas, e muitos de nós em incorporadoras, construtoras, etc., onde nós estamos trabalhando com 5 gerações juntas. Eu, que já passei dos 60, sou chamada dos tradicionais. Mas um tradicional que não ficou no tradicional, que se permitiu estar no mundo aqui e agora. Mas tem gente que fica nos tradicionais. Depois vem os 50ões, os baby boomers, que eles chamam, os 40ões, que são a geração X. Depois vem a Y, que estão adentrando, são os jovens adentrando o mercado imobiliário, percebendo que faz um sentido e qualidade de vida para eles, que já vêm todos tecnológicos. No mesmo lugar, nós temos então, Y, depois nós temos a geração alfa, que são nossos estagiários, nós ainda temos geração cristal, índigo, etc., que são os nossos aprendizes. Olha que coisa rica essa diversidade de possibilidade de aprendizado. Porque esses jovens já vêm plugados, gente. Eles não conheceram o mundo não digital. Nós não podemos falar, não caiu a ficha. Eles não pegaram um telefone de ficha. Olha como nós nos comunicamos mal. Comunicar significa tornar comum. Quando eu falo uma coisa que o outro não compreende, o problema está em mim. Será que eu me comunico bem com o meu cliente? Eu tenho cliente de todas as gerações. Tem expressões que eu posso usar com um, outras eu não devo usá-la. Eu tenho que estar conectado digitalmente e principalmente na forma humanizada, porque é este que vai ser o facilitador para o fechamento. É a humanização da relação, mesmo no mundo virtual digital. O terceiro é o comportamento ético. Cada vez mais, nós estamos exigindo que qualquer profissional de qualquer área, e nós não estamos fora dela, ética, caráter, moral, transparência. Transparência total, o tempo todo. Um empreendedor diferenciado, aquele que entra e empreende, ele primeiro se modifica para transformar o ambiente onde ele está agindo. Que as pesquisas dizem que hoje tem 1/3 para cada um. Tem gente 1/3 autônomo, tem 1/3 trabalhando em imobiliária, tem outro em grandes construtores, o mercado está dividido em termos de como se posiciona. Agora, para todos são exigidos esses 4 pontos, por isso que é batizado 4.0. E o quarto, a construção do conhecimento. Ou seja, se aquilo que eu estou trazendo aqui agora, e talvez enquanto nós estejamos aqui, tudo isso já tenha caído por terra, que tem gente estudando o mercado. Somos intermediadores, certo? Nós somos intermediadores e não vendedores. Uma coisa é você trabalhar para uma imobiliária onde você trabalha com lançamento e trabalha com incorporador, que aí você está fazendo uma simples venda. Outra coisa é você fazendo uma intermediação com um proprietário. Tá? Então, aí, exige um comprometimento. Quando você coloca a primeira, comprometimento total com o cliente, você, na realidade, tudo bem, com o cliente, mas você tem que ver muito a parte também do proprietário, porque você precisa, são os seus produtos que você está vendendo. E aonde você entra com o proprietário aí? Ele é o nosso cliente também. Ele é o cliente que disponibiliza o bem para que nós ofereçamos para outros que são clientes. A palavra cliente não é só aquele que finaliza a venda. É aquele que disponibiliza o seu negócio. A palavra negócio significa negar o ócio. É me colocar no mercado em ação. Porque alguém confiou o seu negócio, o seu imóvel, para que nós façamos essa intermediação, porque ele não quer fazer, porque senão ele poderia, tem plaquinhas aí na rua, direto com o proprietário. Exato. E é isso que é o bacana que você está trazendo. Ambos são os nossos clientes. A forma de tratá-los são diferentes, mas são clientes.
ambos devem ser surpreendidos. Nós já vamos abrir para perguntas. O ganha-ganha o tempo todo. O ganha-ganha é trabalhar... Hoje nós falamos de trabalhar em time, onde o sucesso de um é o sucesso de todos. Mas o fracasso de um elo dessa cadeia é o fracasso de todos. Ok? Então, essa construção do conhecimento é ter essa clareza. Com quem eu estou lidando nas diferentes interfaces do processo. É um processo. É um processo. Você lida com diferentes atores, vamos chamar. Ora o proprietário, ora aquele que você vai possibilitar fazer essa intermediação. E para isso tem que conhecer cada uma das fases desse processo. Bem legal a sua pergunta. Ou seja, nós não nascemos para competir com os outros. Nós nascemos, na realidade, para superar a nós mesmos. Não estamos aqui para nada de nenhum desses, né? Por isso que a gente tem que buscar o tempo todo a excelência. É a nossa atitude que determina a nossa altitude, aonde nós podemos chegar. E tem pessoas que mudam o tempo todo de atitude quando viu que aquela que estava colocando não está dando mais certo. A hora é agora, o futuro não existe, o futuro já chegou aqui no presente. Nós é que temos que revolucionar as nossas vidas. Antes de abrir para perguntas, eu vou finalizar com uma historinha que ela é conhecida, que graças a YouTube, internet, tudo isso é popularizado, isso eu acho genial. Todos nós temos possibilidade de adentrar aos conhecimentos, né? A historinha diz assim, que é um viúvo que, quando a mulher, infelizmente, adoeceu, estava prestes a morrer, classe média baixa, ele prometeu para a mulher que ele cuidaria do melhor que se pode deixar para alguém. Era a educação das 2 filhas. E eles tinham uma filha de 3 anos e uma de 5. E ele se dedicou, após viúvo, à educação dessas meninas. E essas meninas, o tempo todo, faziam perguntas e fazia com que ele tivesse que buscar e estudar para responder as perguntas. Mas chegou um momento que ele não se sentiu pronto para outras perguntas que as meninas vinham demandando. E ele lembrou, conversando com os colegas de serviço, que naquela região onde eles moravam, morava um gênio, que era considerado um sábio, e que ele adorava receber crianças nos finais de semana. Esse homem procura esse sábio, se pode deixar as 2 menininhas no final de semana. E o sábio, feliz, pode trazê-las assim no sábado e vir buscá-las no domingo. Esse homem fez isso. Deixou as 2 meninas lá. E as meninas bombardearam o sábio, já que ele é gênio, eu vou fazer 1000 perguntas, quero ver mesmo se ele sabe tudo, como todo mundo diz. E bombardeavam de pergunta, e o homem, com toda tranquilidade, respondia a todas as perguntas. Até que a maiorzinha, de 5 anos, começou a ficar incomodada. Irmã, eu não acredito que uma pessoa saiba tudo e não erre nada. Eu não vou sair daqui até amanhã sem ter descoberto uma pergunta que ele não erre. Ela era danada, a menininha maior, mais velha. Bom, passaram o dia de sábado, o homem respondendo, às 10 horas da noite, o gênio chegou e falou, gente, está na hora de dormir. Vamos fazer o seguinte, agora vocês vão dormir, amanhã cedo eu vou tocar um sino. Quando vocês acordarem, vai estar no jardim uma bela mesa de café da manhã. Doces, chocolates, frutas, tudo que uma criança adora. Tudo vai estar lá nessa mesa. Levantem, por favor, se alimentem. Eu só vou pedir uma coisa para vocês 2. Não interrompam a minha meditação, porque eu vou estar meditando no jardim. Combinado, meninas? Combinado. Quando elas foram dormir, a maiorzinha danada chegou, ai meu Deus do céu, ainda não surgiu a pergunta que ele vai errar. Mas eu vou sonhar, vou ter que sonhar com alguma coisa que ele vai errar. Bom, criança cansa, pá, capotou, dormiu. Até aí tudo bem. Quando
Quando acordou, a menorzinha, toda boazinha, falou, não vou nem perguntar se ela sonhou alguma coisa, porque o homem está tão legal conosco, só me falta ela sair com alguma coisa. Mas ela já acordou dizendo, não sonhei, mas eu vou me alimentar, e ele disse que a gente pode comer e andar pelo bosque, antes de interrompê-lo, né? E fez isso. Levantaram na hora que ele tocou o sino, etc., se alimentaram e foi andar no bosque. Quando ela chega no bosque, primeira coisa que ela vê, uma borboleta linda, enorme, azul. Irmã, tive uma ideia genial. Agora ele vai errar. Eu vou levar nas minhas mãos essa borboleta. E eu vou chegar lá e perguntar para ele se ela está viva ou está morta. Se ele falar, olha, a borboleta está morta porque veio nas suas mãos, eu vou dar um soprinho e ela vai bater asas. Aí eu vou dizer, está vendo como o senhor errou? Mas se ele chegar e falar, nossa, ela está viva, o que eu vou fazer? Eu vou esmigalhar. Ou seja, ele não tem saída. Ela até esqueceu que o homem pediu para não interromper a meditação. Ela achou aquela ideia dela tão genial, ela voltou, deixou a irmãzinha para trás, o homem ainda estava lá meditando no jardim, e ela chegou e perguntou, sábio, eu trago nas minhas mãos uma linda borboleta azul, diga-me, ela está viva ou está morta? O sábio sai do seu estado de contemplação, olha para ela e diz, depende de você, ela está em suas mãos. Assim, somos nós. Nós é que decidimos o que fazer com a nossa vida pessoal, com a nossa carreira. O tempo todo. Que nós tenhamos a sabedoria de não esmigalhar a borboleta, ao contrário, permitir com que ela voe e voe alto. Porque nós nascemos para o topo. Muito grata, prazer enorme. Agora nós vamos abrir para perguntas. Nosso sorriso grande. Obrigada. Sou corretora no Rio de Janeiro, estou visitando vocês. Só você citou a venda de imóveis com o pagamento através das moedas digitais, das criptomoedas. Como que está na sua região essa movimentação de vendas? Não sei se você tem alguma estimativa, como é que está essa intermediação imobiliária através das moedas digitais, das criptomoedas? Santos é uma cidade de vanguarda, mas ainda, embora já temos pessoas investindo nas criptomoedas, Bitcoin na maior parte delas, mas existem outras moedas criptografadas. Entretanto, na hora de fazer a finalização, isso ainda é traduzido, ganhou, retirou, mas traduzido ainda em reais. Porque o próprio mercado financeiro, vamos chamar, ainda está estudando, porque é uma coisa, nós falamos que é nova, na realidade já tem 8 anos que essas moedas vêm sendo trabalhadas, estudadas no mundo, mas em termos de conversão, na hora de fechamento de negócios, ainda volta para o real. As pessoas ganham nos seus investimentos, como o Bitcoin, que está ganhando, veja, num dia 17%, etc., que é algum investimento de risco. Ok? Você tem que ter, como todo investimento, altos e baixos, etc. E aí, na medida que eles ganham alguma coisa, eles retiram e já põem de volta para traduzir em reais. Não temos ainda somente transações em Bitcoin, embora muita gente diz, quando é que vai começar? E na área de serviço nós já temos cabeleireiro, barzinhos, etc., já aceitando, olha que interessante. Mas na área imobiliária ainda, o pessoal diz, vai lá, traduza isso em reais e me traga aqui. Gratidão. Gente. Coloco-me à disposição, porque nós só crescemos juntos. Muito grata, muito grata. Gratidão.